Olá, muito boa noite para todo mundo. Cortando o chão no sertão desde a hora em que a passarada anunciou a alvorada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV faz parada aqui nesta beira de estrada para armar arranjamento e fazer pousada. E convido o povo da freguesia para participar da nossa reunião novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Com a boiada terminando de entrar na invernada para começar a engordar e faltando então um certo tempo para chegar a hora da sua comercialização, o momento agora é de fazer, desde já, um acompanhamento rigoroso do que está sendo falado no eito a respeito do boi gordo e da previsão para sua cotação, para ver se pode valer a pena vender antecipadamente uma parte desse gado e não ficar arriscado de ser enrolado depois em negócio enganoso, né? E para ajudar os companheiros e companheiras boiadeiros a dar atendimento a esta precisão, a gente anuncia a apresentação da nossa sessão sobre o mercado futuro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é o Douglas Coelho, eu sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho na semana. Bom, durante essa semana houve uma continuação da movimentação observada na semana anterior, seja para o boi gordo ou seja para o milho. No boi gordo a gente vê que o principal destaque foi a queda das carnes no atacado, né, principalmente das peças de traseiro e de cortes grilos, que subiram bastante no final do ano passado. Então, em meados de mês, tipicamente acontece uma desaceleração do consumo e nesse mês de fevereiro foi notado esse movimento sazonal. Então, a carcaça casada ficou mais próxima de R$20 por quilo, R$20,50 por quilo, e fez com que os frigoríficos também baixassem seu preço de balcão para mais próximo de R$310, R$315. Esse foi o principal motivo da pressão de baixa no boi gordo. Pelo lado do milho, é uma pressão de alta. A gente vê toda a logística nesse momento sendo voltada para a colheita da soja, aquele demandante, né, que precisa de alguma necessidade urgente acaba pagando um pouco mais pelo cereal, e isso tem feito esse movimento de escada, né, dia após dia, um preço mais firme. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos, onde a sua confiança é o nosso maior ativo, e até a próxima. Seguindo o nosso roteiro costumeiro de toda sexta-feira, a gente pega agora a espremer as notícias a respeito do mercado dos insumos para tirar só o sumo e fazer aqui um resumo aos companheiros e companheiras boiadeiros. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, eu sou engenheiro agrônomo, atuo como analista de mercado aqui na Scott Consultoria. E hoje eu venho trazer a relação de troca, né, do trigo justamente com a arroba do boi gordo, cenário que mostra bastante favorável para o pecuarista, mesmo com as quedas recentes aqui na Praça de São Paulo. Considerando aí o insumo, né, a tonelada do farelo de trigo, que vem cotada em média R$ 933,33, sem incluir o frete, né, segundo o levantamento da Scott Consultoria, ela teve uma queda referente ao mês, quando era cotada a R$ 956,67 a tonelada. Ou seja, ela teve uma queda expressiva aí de 2,5%. Enquanto, nesse último acumulado de 12 meses, nós vemos um preço que é 2,5% mais alto. Mesmo assim, nós estamos aí com uma relação de troca mais favorecida ao pecuarista. Isso porque a arroba do boi gordo está cotada em média R$ 319,63 nesse mês de fevereiro até o momento. Por mais que as quedas agora apontem um preço de R$ 315, a média segue mais próxima dos 320. Considerando aí os preços, né, a prazo e livres de impostos, ou seja, preços brutos. Com isso, o preço teve uma queda de 0,5% no período em relação ao mês anterior para esse mês, sendo aí uma queda ligeiramente menor do que foi a queda para o farelo de trigo. Isso acabou trazendo uma relação de troca positiva para o pecuarista, onde no momento são necessárias 2,9 arrobas comercializadas de boi gordo aqui em São Paulo para garantir a tonelada de compra, né, do farelo de trigo. Pegando aí no mesmo comparativo do mesmo período de 2024, eram necessárias 3,9 arrobas sendo comercializados para a compra da tonelada desse insumo. Para o curto prazo, isso deve se estender, aí, deve ser um cenário ainda positivo para o pecuarista, mesmo com os preços que devem vir reajustados um pouco para baixo ainda nesse momento, em que o consumo está um pouco de lado e nós temos boas ofertas de bovinos ainda para os frigoríficos.
O farelo de trigo deve ter uma pressão para o preço, mas deve se manter estável pelo menos no curto prazo, o que ainda traz uma relação de troca favorecida para o pecuarista nesse comparativo anual. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço a todos, até a próxima. E a tradição nas transmissões dos leilões do Terra Viva agora vai ser 100% online, a partir deste domingo, dia 23. Depois de 20 anos juntando o campo com o mercado, o canal Terra Viva está passando agora toda a sua experiência para o universo digital. Os leilões que os amigos e amigas pecuaristas confiam agora vão estar disponíveis exclusivamente pela internet, no nosso site e no nosso canal no YouTube. Tudo com a credibilidade de quem entende do agronegócio. Assista de onde estiver com a qualidade que só o Terra Viva pode oferecer. E venha com a gente para fazer, como sempre, negócios excelentes. A gente vai fazer aqui uma parada ligeira, mas o Terra Viva DBO na TV vai voltar assim que o pessoal aqui da televisão terminar a exibição dos comerciais que sustentam a nossa programação. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Nem seria carecido falar aqui, porque disso todo mundo que ganha vida na lida de gado tem perfeita sabedência, mas a história das glórias da pecuária brasileira foi escrita por conta da nossa competência em algumas questões como sanidade e bem-estar dos animais na propriedade, que hoje são exigências fundamentais dos consumidores, tanto aqui no nosso terreiro quanto lá no estrangeiro, né? Pois então, no nosso quadro Pecuarista em Prosa, que foi criado para enaltecer a extraordinária contribuição das mulheres da nossa agropecuária, a gente vai conhecer hoje o trabalho de uma médica veterinária que está ajudando o setor a avançar nesse trieiro num pasto muito mais ligeiro. Aprecie. No Pecuarista em Prosa de hoje, eu converso com a Fernanda Rou, que é médica veterinária e diretora-geral de uma empresa de saúde animal. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa. Que prazer te receber aqui hoje. Oi, Flávia, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje batendo um papo com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece muito a sua participação e começo te perguntando, né, que eu gostaria de saber mais sobre a sua trajetória profissional, como é que foi a sua inserção aí no mundo agro e também, claro, na medicina veterinária. Eu, desde a época de escola, sempre me interessei muito pela área de biológicas, sempre foi a área que eu mais tive prazer de estudar durante a fase de escola. Então, quando eu resolvi prestar vestibular para veterinária, já era bem em linha com coisas que eu gostava assim, de estudar. E acabei indo para Botucatu, na Unesp, em Botucatu, e lá já tinha um programa de extensão rural para ajudar os produtores da região, que era organizado, que é ainda, né, de fato, organizado pela Conapec, que é uma empresa júnior. O orientador é o professor José Luiz Vasconcelos, e aí eu comecei já fazendo estágio de fim de semana, comecei a fazer parte desse grupo, e foi assim que eu fui me envolvendo com o agro e com a produção rural. Eu sou de São Paulo, minha família é de São Paulo, eu não tive essa influência por parte da minha família, mas tive toda essa influência já na faculdade. Muito bacana, né? A sua experiência na faculdade te levou aí para o caminho que você segue hoje, né? E também ao longo da sua carreira você lançou produtos inovadores, oferecendo soluções que aumentam a produtividade e, claro, focando no bem-estar animal, não é isso? Conta mais pra gente. Isso. Depois que eu me formei em medicina veterinária, eu cheguei a fazer um mestrado, mas logo depois do mestrado eu entrei para trabalhar na indústria de saúde animal. Então, são mais de 20 anos já nessa indústria, lançando produtos, trazendo inovação para o mercado,
inovações que melhoram tanto a saúde como a nutrição dos animais, e isso, consequentemente, contribui com a produtividade, o aumento de produtividade e também melhor bem-estar dos animais. Então, nesses 20 anos aí de carreira no mercado de saúde animal, já pude ver diferentes momentos de novas tecnologias chegando ao mercado para ajudar os produtores. E é importante a gente destacar justamente isso, né? Que é importante a produtora estar atenta em garantir o bem-estar dos animais para melhorar a produtividade e a qualidade da carne da sua propriedade, não é? Sem dúvida. Para a gente ter uma carne de qualidade, tudo começa com a forma que esse animal está sendo tratado, né, na fazenda. Então, o quanto ele está bem no ambiente que ele está, o quanto ele está podendo expressar o potencial produtivo que ele tem. E o animal, para expressar o potencial produtivo, ele precisa estar com a saúde em dia, precisa ter uma boa oferta de pastagem, né, de suplementação também alimentar, e precisa estar bem cuidado e ter o seu bem-estar para conseguir produzir, realmente trazer retorno para a fazenda, né, e para as produtoras e produtores rurais. E o Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo, né? Como que você avalia o cenário atual da pecuária brasileira e quais são os principais desafios também que o setor enfrenta atualmente? Hoje o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina e maior exportador. Então, a gente vem conquistando muitos mercados, acessando muitos mercados. O ano passado, inclusive, aumentou em mais de 20% as exportações de carne bovina brasileira. E essa demanda por proteína animal, ela tende a aumentar, né? A estimativa é que nos próximos 10 anos deve aumentar em 30% a demanda por proteína, globalmente falando. E o Brasil é um grande líder nesse mercado e tem tudo para ser o maior fornecedor dessa demanda de proteína que continua crescendo. E para isso, claro, é bom sempre lembrar, né, da importância de produzir um animal que depois vai originar uma carne de boa qualidade, né, com bom controle sanitário, porque isso é o que vai abrindo os mercados para o Brasil e conquistando mais oportunidades para fortalecer a nossa agropecuária. Sem dúvidas. E a liderança feminina tem crescido cada vez mais no setor agro, né? E você é um exemplo disso. Qual que é a sua opinião sobre a importância, né, dessa presença feminina na liderança do setor e como que você acha que as mulheres podem contribuir também para o desenvolvimento da pecuária? Eu acho que as mulheres vêm contribuindo muito. Eu lembro quando eu me formei e comecei a trabalhar em fazenda, eram poucas mulheres que a gente via trabalhando no campo na época, né? A maioria realmente eram homens. Hoje em dia o cenário já mudou, a gente tem uma estimativa até que mulheres conduzindo as fazendas à frente, né, das operações, seja no campo ou seja na indústria, já em torno de 30% de liderança feminina, então é um número bem expressivo comparado há 20 anos, quando eu comecei esse trabalho de campo. E eu acho que a mulher, ela tem um olhar diferente do homem, né? Então, tem alguns aspectos que elas vêm realmente contribuindo mais com o setor em termos de bem-estar animal, a própria sustentabilidade, um olhar mais holístico e mais completo do sistema produtivo, parte também de gestão de pessoas, né? As mulheres tem uma habilidade natural para lidar bem com as pessoas e com os funcionários de forma geral. Então, a gente vê várias fortalezas das mulheres contribuindo muito com a evolução e a melhoria contínua do nosso agronegócio. Sem dúvidas, a gente vê cada vez mais mulheres buscando a capacitação aí para aumentar a produtividade da sua propriedade, né? E como que a alimentação pode influenciar justamente nisso, né? Nesse aumento de rentabilidade para a propriedade e também a questão do manejo? A alimentação, ela é essencial, né? Uma alimentação adequada, balanceada, ainda mais nesses períodos que a gente vê, às vezes, de extrema seca, para os animais que ficam a pasto, com uma seca excessiva, se não entrar com uma suplementação, acaba prejudicando muito o desempenho desse animal, né? E, às vezes, o ganho de peso dele vai reduzindo pela metade ou até pode começar a perder peso, dependendo da seca e da condição da pastagem. Mas, felizmente, hoje em dia tem várias estratégias nutricionais de suplementação para ajudar também a contornar esses problemas, né, e desafios climáticos que a gente está.
Então, tem aditivos alimentares que contribuem para isso. Na Elanco, a gente tem, por exemplo, o Zimprova, que foi um produto desenvolvido para o mercado brasileiro, que é um aditivo à base de narazina, e ele chega a contribuir até com uma arroba a mais por hectare por ano. Então, é algo que ajuda muito na melhoria do desempenho e também na otimização dos recursos naturais, otimização da área que tem para pastagem. E como que o médico veterinário, né, a veterinária, pode auxiliar o produtor na tomada de decisões, né? Como que é esse trabalho que a medicina veterinária realiza dentro de uma propriedade? É um trabalho super importante. Hoje em dia, a gente tem veterinários de campo em todas as regiões do Brasil, inclusive aumentou bastante, né, o número de veterinários e veterinárias no Brasil. E esse acompanhamento contínuo da produção para estabelecer qual que é o melhor calendário sanitário do ponto de vista de aplicação de vacinas, controle parasitário também, que é super importante, ele geralmente é feito, né, pelo veterinário, o calendário, e faz essa consultoria, assessoria para a fazenda poder seguir o controle certinho ao longo do ano, porque a prevenção, em termos de saúde, é o principal ponto, né? E a principal forma de você minimizar a quantidade de tratamentos que podem ser necessários é você investindo em prevenção. E o trabalho do veterinário, então, não é só um trabalho de chegar na fazenda para socorrer uma emergência e para tratar um animal doente, mas sim de estabelecer um manejo preventivo adequado para cada fazenda. Tem todo um acompanhamento, né? E é um trabalho importantíssimo. Fernanda, quero agradecer muito a sua participação aqui hoje no nosso Pecuarista em Prosa. Foi um prazer te receber e tenho certeza aí que a sua trajetória inspirou aí várias mulheres também que estão nos acompanhando, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima. A gente que agradece a sua participação. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima. E veja a seguir, empurrada no rumo de morro abaixo pela infeliz coincidência entre o crescimento da oferta de gado terminado e o aumento da inapetência do consumidor brasileiro, a nossa Praça Boiadeira está entrando no trecho derradeiro de fevereiro, largada e desembestada na descida da ribanceira. A gente volta já, aguarde. E com a tropa cargueira servindo de guia para a boiada pantaneira no chão da estrada, a gente vai seguindo em frente na travessia da Chapada, dando continuação na função com a apresentação do noticiário e documentário a respeito do mercado do boi gordo e da variação da sua cotação. Pois então, se desde a virada do mês a nossa Praça Boiadeira está padecendo debaixo de forte febre derrubadeira, não seria agora, na sexta-feira arrematadeira da semana, que apareceria um remédio milagroso para tirar o mercado pecuário desse trieiro enganoso em que ele está embicado. O caso que está sendo acontecido é que, com o tempo mais ligeiro do que cateto corrido de onça, o fevereiro já está indo para os seus dias derradeiros e a oferta de gado terminado está aumentando com mais constância e substância em todas as principais regiões de comercialização de animais do país. Mas repare bem a companheira boiadeira que, curiosamente, contando do dia 1º até esta quinta-feira passada, dia 20, o volume de animais abatidos embaixo da fiscalização do CIF, o Serviço de Inspeção Federal, apresentou uma forte redução de 16,9% em relação ao período correspondente do 2024. Aí a explicação para a continuação da queda no preço do boi só pode ser a inapetência do consumidor brasileiro, que, conforme é da sabedência geral, sempre aumenta no trecho final de todo mês, né? E não está sendo diferente desta vez. O resultado foi que no comércio atacadista de carne sem osso aqui na nossa Praça Paulista, o valor médio dos cortes comercializados levou um tombo de 3% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já o setor varejista continuou andando em rumos desencontrados, com a média de preços caindo 0,2% em São Paulo e também no Rio de Janeiro, mas subindo 0,7% no Paraná e ficando estável nas Minas Gerais.
Juntando tudo e passando na peneira, fica a companheira boiadeira já devidamente estabilizada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil. E desta vez a arroba caiu em 10 dessas praças, mas subiu em uma. Começando então a recitação da relação pela solitária alta da lista, a gente registra que no Triângulo Mineiro o boi aumentou para R$ 305 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Já em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a derriçada foi geral, com o macho descendo para R$ 280 e a fêmea para R$ 268. Este mesmo vento ruim bateu também no Rio de Janeiro, derrubando o boi para R$ 295 e a vaca para R$ 280. No Espírito Santo, a fêmea voltou para R$ 273. No Acre, o macho piorou para R$ 250. Em Marabá, no Pará, o boi já não vale mais do que R$ 287 e a vaca de R$ 267. No oeste do Maranhão, quem tem fêmea para vender está pegando a miséria de R$ 257. No norte de Mato Grosso, o macho desandou para R$ 308. No sudeste do estado, o boi foi rebaixado para R$ 307. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho foi cortado para R$ 11 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 330 por arroba. E no oeste gaúcho, o boi caiu para R$ 10,90 o quilo, ou R$ 327 por arroba. Eu nunca tive medo de assombração nem de alma penada, mas sexta-feira passada eu fui dormir mais cedo e na alta madrugada, o quarto no breu e eu afundado no sono, fui acordado por um gemido sentido bem no meu ouvido e um hálito frio que me deu um arrepio no corpo inteiro. Levantei num pulo, peguei o rosário, um relicário e um dente de alho, invoquei a proteção de Santo Antão e de São João da Conceição, mas quando eu acendi o candeeiro, eu vi que quem estava ali era só meu cachorro perdigueiro. Este verso de assombração, feito especialmente para ser recitado em noites de sexta-feira, eu escrevi na intenção de prevenir os companheiros e companheiras boiadeiros ou não, e especialmente o povo da cidade, que estão pensando em se aventurar lá no fundo do sertão para ficarem preparados para o caso de encontrar alguma alma penada ou aparição mandada de outro mundo. Pois então, em caso de precisão, as receitas perfeitas para fazer o enfrentamento estão reunidas, organizadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, estes aí que estão aparecendo na fotografia. E quem quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode fazer o favor de ligar diretamente para mim mesmo no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com a recitação deste verso, a gente se despede do povo aqui desse sertão, mas antes de fazer a retirada, já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um inesquecível final de semana e até lá então.